Bom dia a todos. Já estamos no ar? Estão no ar. Bom dia a todos. É um prazer estar com todos vocês nessa manhã de segunda-feira. É um prazer participar do presente evento. Ele foi idealizado com o intuito de discutir os efeitos da pandemia na economia capixaba, bem como os desafios para superar a presente crise financeira que nos assola. Meu nome é Rodrigo Júdice, eu sou sócio do escritório Abreu Júdice Advogados, com mais de 40 anos de tradição. Nosso escritório compreende que o papel da sociedade e dos formadores de opinião é ampliar a escala de debates a respeito da conjuntura sociopolítica e econômica do nosso país. Nós entendemos também que uma sociedade fraterna e igualitária somente se robustece com a participação efetiva de todos os setores da economia no debate democrático, sempre democrático, independente da sua área de atuação profissional e formação e convicção ideológica. Por isso, unir neste evento profissionais da indústria, do comércio exterior e da área tecnológica, que representa uma multivisão das experiências profissionais e fundamentais para o desenvolvimento do Espírito Santo, é importantíssimo para o exercício da advocacia, para o exercício da atividade empresarial, para unir toda a sociedade em prol do desenvolvimento do Espírito Santo. Estamos enfrentando o maior desafio econômico que o país já passou. E a forma de superá-lo é somente com a união de vários setores da indústria e da sociedade capixaba. E aí a importância de ações integradas entre o governo e o setor produtivo mostra-se relevantíssima e ganha destaque na nossa visão também para que as contas públicas do Estado do Espírito Santo mantenham-se rígidas e equilibradas. No Espírito Santo, fruto de um trabalho longo que vem sendo mantido pelo atual governo, as contas públicas estão recebendo, ao longo dos últimos anos, nota A da Secretaria do Tesouro Nacional. Essa nota, para quem não conhece, ela se refere à capacidade de pagamento do Estado. Isso é uma notícia muito boa. Todavia, nós fomos atingidos pelo impacto do coronavírus, da pandemia. Isso afeta as contas públicas. Isso vai ser debatido também no dia de hoje. E o endividamento do Estado brasileiro, por conta da pandemia, pode afetar profundamente, como já vem afetando, o PIB, na ordem de 10%. É estimativa do próprio governo federal, isso afeta a economia capixaba, por óbvio, projeta um déficit público considerável, despesas extras na ordem de 400 bilhões de reais com gastos emergenciais. E essa crise, fruto dessa pandemia, precisa ser debatida por vários setores da sociedade. Fruto de uma política exitosa, de aproximadamente 2 décadas, a realidade capixaba, com apoio da Federação das Indústrias e do governo, da indústria, a realidade da indústria capixaba, ela é extremamente positiva. O Parque Industrial Capixaba vem se especializando ao longo dos anos, mudando um pouco sua característica de 30 anos atrás. No comércio exterior, que nós vamos debater também, embora tenha sofrido um revés considerável no ano de 2012, uma resolução 13 do Senado Federal, que diminuiu a alíquota do ICMS da importação, quem trabalha na área sabe o que eu estou falando, ele vem apresentando melhoras, ou vinha apresentando melhoras nos últimos 2 anos. E veio a pandemia. É um setor que tem uma retroárea que é excelente, uma das melhores do Brasil, mas ainda carece de infraestrutura na área portuária para dinamizar a sua economia e fazer frente à nossa posição geográfica privilegiada. Ou seja, as potencialidades do Espírito Santo são enormes, as potencialidades do comércio exterior, da indústria, elas são talvez ilimitadas
bastando sermos criativos e unir esforços. E na nossa visão, na visão do nosso escritório, na visão de várias pessoas que pensam e torcem pelo sucesso do Espírito Santo, essa união de esforços, ela é fundamental. E, possivelmente, a área tecnológica, que também foi convidada a se manifestar no dia de hoje, pode ter um papel, como vem tendo na pandemia, decisivo, como vários países já descobriram, como a Coreia do Sul e a China, né? A tecnologia da informação, ela tem a capacidade de espalhar seus efeitos positivos sobre todas as áreas da economia, permitindo, por exemplo, uma eficiência e velocidade na circulação de bens, mercadorias e capitais. E por que não o Espírito Santo não pode ser um indutor, né, dessas relações tecnológicas, fomentando o trabalho e a renda, colaborando para uma saída honrosa e promissora dessa crise? A Federação das Indústrias vem estudando e debatendo a tecnologia como instrumento propulsor da nossa economia. É um exemplo que pode ser seguido pela própria iniciativa particular, desde que haja interação com essas políticas que estão sendo desenvolvidas. Então, diante desse cenário desafiador, eu repito, nós entendemos que esse debate tem que ser ampliado. E nossos palestrantes trarão nessa manhã suas experiências profissionais, suas visões particulares, para que o Estado do Espírito Santo, diante das suas potencialidades imensas, possa sair dessa crise com musculatura suficiente para se manter como referência na gestão das contas públicas, como eu disse, mas isso só não é suficiente, e galgar espaços na economia brasileira, na nossa visão, como um player para ajudar o Brasil a agregar emprego e renda. E para isso, nós convidamos 3 renomados empresários. O primeiro é o Leonardo de Castro, graduado em administração pela Universidade Federal do Espírito Santo, é mestre pela Fundação Getúlio Vargas em administração também, vice-presidente da Fibrasa, é o atual presidente da Federação das Indústrias e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI. O Sidemar falará em seguida da Lima Costa, presidente do SINDIEC, Sindicato das Empresas Importadoras e Exportadoras do Estado do Espírito Santo, que possui MBA também em Administração e Gerenciamento de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas e é diretor da Terca, empresa de armazéns aqui do Espírito Santo, localizada em Cariacica. E o último palestrante é o Rodrigo Dessoni, é CEO, fundador da ESH Tecnologia, membro do Conselho do IBEF, que também possui MBA em Administração pela Fundação Getúlio Vargas e pela Universidade Federal Fluminense, e membro do Conselho da Tec Vitória Incubadora. Bom, eu vou passar a palavra para os palestrantes se apresentarem. Em seguida, Leonardo de Castro fará a primeira apresentação. E desde já, Leonardo, Rodrigo, Sidemar, eu vou lançar a primeira pergunta para instigar o debate. É possível o Estado do Espírito Santo, diante das suas potencialidades e particularidades, sair dessa crise mais rápido que os demais estados da federação? O que podemos oferecer em oportunidades para aqueles que pretendem investir no Estado, neste momento de crise ou após a pandemia? E qual a engenharia? Qual a engenharia para que isso aconteça? Então, eu passo a palavra ao Leonardo para a apresentação, depois o Sidemar vai se apresentar e o Rodrigo. Em seguida, o Léo começa a nossa live da manhã de hoje. Muito obrigado a todos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aí, meus amigos Sidemar e Rodrigo Dessoni também. Bom dia a todos. Eu estou aqui na qualidade de presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo e espero poder contribuir aí nesse debate importante com ótimos nomes escolhidos aí pelo escritório do Dr. Rodrigo Juntos. Obrigado aí pela oportunidade. Sidemar, por favor. Bom dia, Rodrigo. Eu quero agradecer pelo convite do seu escritório, agradecer essa oportunidade em poder falar também como na qualidade de presidente do SINDIEX, para falar um pouco sobre
o ambiente de negócio do comércio internacional. Bom dia, Léo de Castro, presidente da federação, será eterno presidente. E bom dia também, Rodrigo de Sony. É um prazer estar com você para discutir esse assunto que é hoje a vanguarda de todos os fatores que vão envolver o futuro do nosso novo normal, que é a tecnologia. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Como o Rodrigo falou, eu sou Rodrigo Dessoni, sou fundador e presidente da SH Tecnologia. A SH é uma empresa capixaba que hoje está no mundo afora aí, completamente baseada nesse espectro digital que é tão falado hoje em dia. Eu nem falo mais que a SH é uma empresa de tecnologia, porque todas as empresas viraram empresas de tecnologia nessa pandemia. Também fazem logística, também fazem produtos também. Vai que a gente vai para lá e tem que fazer aula lá, né? Aí já fica lá. As faixinhas é mais fácil também para cá. Tá entrando um som aí, não sei de qual ambiente. Vai lá, Rodrigo, continua. Não, o Léo já pode começar. É isso aí, espero poder ajudar vocês aí, contribuir com a apresentação. Obrigado. Bom, então, vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje. Eu pedi para a gente, para organizar, até me ajudar a organizar o raciocínio, da gente compartilhar uma apresentação que nós elaboramos, né? Assim, a pergunta que o Dr. Rodrigo coloca, né, como fazer o Espírito Santo sair dessa crise de uma forma mais robusta do que o Brasil, ela é um pouco respondida por alguns tópicos aí que eu vou abordar. Acho que estão conseguindo enxergar a apresentação. Ela não apareceu aqui. Não? Não. Só aguardar um minutinho para ver, porque às vezes tem um delay. Uhum. Apareceu ou não? Ainda não. Vou botar ela aqui. Agora sim. Agora sim, né? Então, eu vou colocar aqui no modo exibição para ficar maior, Uhum. para vocês poderem acompanhar melhor. Então, assim, a questão que a gente está tratando aqui hoje é justamente dos desafios da economia capixaba e como a gente sair dessa crise de uma forma mais robusta do que o resto do país. Nós, aqui na Federação, assim, a gente está procurando construir um conjunto de informações, de dados, né, para que os debates, em especial da economia capixaba, eles sejam pautados em fatos. Né? Nós acreditamos muito nos fatos. Né? Assim, a opinião, você pode ter várias, mas o fato é um só. Então, a gente tem trabalhado muito fortemente para construir esse conjunto de dados que possam dar uma leitura correta da economia do Espírito Santo, e você fazendo a leitura correta, você estabelece ações mais objetivas para mudar aquele cenário que você quer mudar. Então, vamos lá. Então, primeiro, eu organizei em 6 tópicos. Desde já, doutor Rodrigo, colocar que eu vou disponibilizar essa apresentação para você pode disponibilizar para quem achar adequado. E eu não vou detalhar em toda, porque ela é longa e eu tenho 15 minutos. Né? Mas, assim, é importante a gente entender a sequência, né? Assim, entender a conjuntura, depois eu vou falar de infraestrutura, do petróleo e gás, que é uma riqueza enorme do nosso estado, do comércio exterior, finanças públicas e fechar com a inovação. Então, assim, para a gente entender a conjuntura, o Espírito Santo é um estado muito interessante, né? É um estado pequeno em população, né? Mas ele é muito inserido no comércio internacional, é o 9º estado que mais exporta. Nós temos o melhor ensino médio do país, de acordo com o IDEB, isso é um patrimônio muito importante para o Brasil. Não quer dizer que o nosso ensino seja ótimo, quer dizer que é o melhor do Brasil. O do Brasil tem muito que evoluir, mas é uma referência importante. Nós somos o quarto estado no ranking de eficiência dos estados, segundo a Folha de São Paulo. Nós somos o 9º estado que mais criou postos de trabalho formais em 2019. E
2019 também tivemos a menor taxa de homicídio dos últimos 30 anos. Aí nós estamos tocando num ponto que é segurança e que é fundamental para a atividade econômica, né? Assim, nós temos indicadores muito importantes de segurança e que atraem, em especial, o setor atacadista para o Espírito Santo, para operar aqui. Se a gente compara com o Rio e São Paulo, nosso número é fantástico, né? Nós somos sexto no ranking de competitividade dos estados, de acordo com a CLP. Nós somos o único estado de nota A do Tesouro Nacional. Nós temos aí um índice de desenvolvimento humano de 0,74, que está no quartil superior do Brasil. E nós somos o único estado também que criou um indicador de ambiente de negócio para todos os municípios. Então, a gente consegue enxergar o ambiente de negócio nos 78 municípios do Espírito Santo. Isso nos levou, a Espírito Santo de alguns anos para cá, começou a ter um destaque internacional e nacional. Apesar de que eu acho que nós precisamos cacarejar mais, falar mais, vender mais o estado do que estamos fazendo. Mas nós já entramos já na rota de mostrar as coisas boas que estão aqui no Espírito Santo. E aí, eu entro aí na questão do PIB. Né? Vocês veem aí uma série histórica aí desde o ano de 1901 até agora, e você vê que nós estamos na verdadeira década perdida. Né, de 2011 a 2020, o Brasil está tendo, em média, aí, um crescimento negativo de 0,1%. A gente sempre acostumou a falar que a década perdida foi a década de 80, né, mas essa década está muito pior do que a década de 80. Né? Então, isso naturalmente machuca muito toda a sociedade, não só o empresário, mas toda a sociedade está sofrendo com isso. Então, nós temos uma situação que ela é mais agravada quando você compara o Brasil com o resto do mundo. Eu tenho levado esse dado diversas vezes, mostrando que nos últimos 5 anos, enquanto o mundo todo cresceu em média perto de 3,5%, nos últimos 5 anos o Brasil praticamente estabilizou. Né? Então, assim, a questão relativa está machucando muito o Brasil. E quando a gente olha para o Espírito Santo, infelizmente, o fato, né, é que nós, com um Brasil ruim, o Espírito Santo, do ponto de vista do PIB, está pior do que o Brasil. Né? Então, isso nos preocupa muito. Né? Lógico que você tem aí, tem essa histórica do PIB do Espírito Santo, você vê que teve a crise hídrica, o acidente de Mariana, a greve dos caminhoneiros, o acidente de Brumadinho, tudo isso atrapalhou naturalmente muito a economia do Estado. Mas o fato é esse, né? Nós estamos ainda, por mais que avançamos em vários outros indicadores, na produção industrial, na produção econômica, no PIB geral, nós estamos com um indicador ruim. Então, isso exige da gente, de fato, Rodrigo, uma reflexão sobre o que fazer para sairmos dessa agenda. E a grande agenda do Espírito Santo, e eu tenho certeza que o presidente Sidemar vai concordar comigo, porque toca muito o comércio internacional, é a infraestrutura. Né? O Espírito Santo é a grande oportunidade do Espírito Santo e o grande déficit nosso atual. Por sermos um estado pequeno de população, né, nós temos que ser um estado voltado para o comércio para fora, outros estados, outros países. Né? Então, assim, nós falamos muito que temos uma posição privilegiada, uma localização geográfica privilegiada, né, no Brasil, e temos mesmo. Né? No raio de 1.200 quilômetros, nós alcançamos aí 60%, 70% do PIB brasileiro. Né? Mas nós precisamos colher os frutos disso. Não adianta a gente ter a posição geográfica sem ter a infraestrutura que nos conecte de forma competitiva a esses centros. Né? Então, você vê aí alguns dados aí de ligação nossa com BH, com Porto de Santos, BH Vitória, em distância física. Mas, de novo, né, a distância física sem uma infra não resolve. E você vê hoje que Minas Gerais escoa 35% da sua produção de bens manufaturados por Santos e apenas 15% pelo Porto de Vitória. A BR-381, que liga BH até Santos, é classificada como ótima pela pesquisa do CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte. E a 262, que nos liga a BH, também é classificada como regular e nós sabemos como ela é complicada. Então, nós precisamos avançar nessa agenda de infraestrutura. Quando eu olho o modal rodoviário do Espírito Santo, né, além das BRs, né, quando você olha a questão das rodovias dentro do estado, as rodovias estaduais, a gente vê que grande parte delas, quase 30%
do nosso modal rodoviário tem leito natural, né? Isso é chão batido, né? Então é muito ruim essa condição nossa, né? Só 55% é pavimentado, né? No ferroviário, nós temos aí a Estrada de Ferro Vitória Minas, né? Que é a única ferrovia do estado, administrada pela Vale, né? Nós temos aí o acesso desse modal, ele é restrito, né? Ele depende da ociosidade do minério. Essa rodovia praticamente é uma esteira transportadora de minério. Ela não atende a indústria como um todo, o setor produtivo como um todo. O foco é minério. Ótimo, e ela é muito competitiva nisso. Mas nós precisamos de um equipamento que também traga diversidade de cargas, né? Então, essa é outra agenda deficitária nossa, ferroviária. Aí nós temos a questão do modal portuário, né? Os portos do Espírito Santo, eles são atualmente também muito especializados. Você tem um dos melhores portos do mundo para produtos siderúrgicos e mineração. Você tem um dos melhores portos do mundo para celulose, né? O que é ótimo. Mas nós precisamos de portos de carga gerais, né? Que propiciem um atendimento de forma mais transversal a toda a atividade econômica. Eu estou falando de grãos, eu estou falando de granéis líquidos, eu estou falando de containers, né? Então, esse avanço, né, nós precisamos ter também em mente a nossa necessidade para isso. Então, se a gente quer mudar de patamar, nós precisamos trabalhar fortemente essa questão da infraestrutura. Então, nós acreditamos que esse é o grande motor nosso da retomada, tanto que nós entregamos ao governo do Estado um plano de retomada do crescimento do Espírito Santo, que tem aí uma previsão de geração de quase 30 mil empregos diretos e 100 mil indiretos, num temporal aí de 2 a 4 anos, e investimento de mais de 10 bilhões. Né? E aí eu trago aqui alguns pontos que a gente está batendo firme. Primeiro, pedindo ao governo para priorizar as obras do DR. Né? Tem uma carteira de 3 bilhões de reais de obras, muitas delas licitadas, e são obras licitadas, que estão paralisadas e que podem ser executadas em tempo mais curto, porque se você pegar todo o ciclo de licitação, fica muito longa a reação. Então, nós colocamos um olhar no que foi licitado e que pode ser retomado e acelerado. Na questão dos portos, nós estamos trabalhando muito pela desestatização da Codesa, isso é muito importante. A liberação do calado do TVP, né, que também é uma coisa que faz com que navios maiores cheguem ao Estado e consequentemente, com custo menor de carga. A renovação da concessão do TVP junto à Codesa também vai destravar um investimento de quase 150 milhões e, além de destravar, vai criar infraestrutura melhor para atender toda essa lógica de contêineres que o TVP praticamente faz sozinho ali no litoral nosso do Estado. Estamos trabalhando muito pelo Porto de Metame, o projeto Porto de Metame, que também é um projeto fundamental para o Estado, em Aracruz, e o Porto Central no sul do Espírito Santo. A concessão e duplicação da 262, inclusive amanhã tem uma reunião com o ministro Tarcísio, mais uma para tratar do tema, o ministro da Infra, né? Então a gente acredita que a gente está trabalhando muito para que entre no leilão ou esse ano, no início do ano que vem. As audiências públicas já avançaram, isso é muito importante. A duplicação da 101, né, que a gente espera nos próximos meses ter a licença ambiental para o trecho norte, para poder iniciar a obra de duplicação do trecho norte. O aeroporto de Linhares, as obras de drenagem foram paralisadas, é necessário licitar também, iniciar a licitação da obra da construção do terminal de passageiros. Esse vai ser um aeroporto muito importante para o norte do Espírito Santo. Né? Melhoria de acesso aos portos, as rodovias estaduais, aí tem o acesso ao Porto Barra do Riacho, o futuro Porto de Metame, tem investimentos ali previstos de 240 milhões. As PPPs de saneamento, que a gente tem esse tema, a gente está lá no século XIX tratando isso, né? Um assunto que tinha que estar resolvido. Agora, com a mudança do marco regulatório, a gente acredita que isso avança. A cabotagem, a gente acredita muito no projeto chamado BR do Mar, né? Um projeto federal para aumentar a competitividade desse modo de transporte. E a gente tem trabalhado muito com o governo para a gente zerar o ICMS do bunker de combustíveis e fazer do Espírito Santo um hub para atender todo esse potencial aí do BR do Mar. Então, infraestrutura para nós, Rodrigo, é o ponto central para o Espírito Santo realmente sair mais forte dessa agenda e o Espírito Santo se conectar com o desenvolvimento do país e do mundo. E eu, assim, às vezes eu fico pensando, né, porque o Espírito Santo, como eu falei no começo, ele tem nota A no Tesouro, tem capacidade de investimento, ele tem educação boa, mas nós estamos precisando, de fato, de projetos
né, estruturantes relevantes para o Estado. O último grande projeto estruturante relevante do Espírito Santo foi o advento do Porto de Tubarão. Foi o polo siderúrgico que se criou no Estado lá no final no início da década de 70, né, que trouxe um grande desenvolvimento. Depois tivemos o ciclo do petróleo, uma coisa natural, o descobrimento do petróleo no litoral do Espírito Santo. Mas obras de infraestrutura, obras que realmente mudam a condição competitiva do Estado, a gente está carente disso. E eu acho que chegou a hora de fazer isso, né? Nós temos capacidade, o Estado tem capacidade de apoiar, né? Nós precisamos ter competência política de interagir com o governo federal para que essas obras aconteçam, para que de fato a gente se conecte, porque senão a gente vai viver de pequenas coisas que realmente não são um trampolim para o desenvolvimento do nosso Espírito Santo. E nós, além disso, só para colocar uma pimenta, assim, nós temos ativos importantes no Espírito Santo e que, em determinado momento, cumpriram um papel de apoiar o desenvolvimento econômico do Espírito Santo. É o caso do Banestes, é o caso das próprias CESAM, né, que são ativos de Estado importantes, mas que, nesse momento, na nossa opinião, eles perderam já a sua razão de ser, porque a iniciativa privada já faz frente ao que eles desenvolvem. Então, o Estado poderia muito bem fazer uma reflexão e avaliar um desinvestimento nesses ativos para fazer investimentos no que vai colocar o Espírito Santo na competitividade do século XXI, que é essa agenda de infraestrutura, em especial os portos, as ferrovias, né, e a questão da duplicação das rodovias que nos conectam ao Brasil. Então, isso é infra. Petróleo e gás, rapidamente, petróleo e gás é a maior riqueza da indústria capixaba. Praticamente 30% do PIB do Espírito Santo vem de petróleo e gás. O Espírito Santo é um estado muito focado na indústria extrativa, quase metade do valor da transformação industrial nossa vem da indústria extrativa. Então, mineral metálico e gás e petróleo são os grandes itens aí da nossa indústria. E você vê o comportamento deles nos últimos anos, eles trouxeram muito o Espírito Santo para baixo, né, pelos acidentes, na questão da mineração, e na questão do petróleo, pela interrupção dos leilões que o governo federal fez lá em 2016, ali, e que, como a indústria petrolera é um ciclo longo, isso está afetando agora. Então, você vê aí marcado no roxinho, né, como essa indústria tem caído, né, a participação na economia do Espírito Santo. Dá para recuperar? Lógico que dá. Com a venda dos poços em terra, né, com a agenda também de desinvestimento da Petrobras nos poços que não são pré-sal, e na retomada, como o governo federal retomou os leilões, né, esse ciclo de investimento vai recomeçar. Então, a partir de 2022, isso inverte a curva e anima um pouco mais a economia do Espírito Santo. Eu vou passar rápido essa questão do petróleo, só deixar aqui assim, essa é uma grande indústria, é uma indústria que também pode impulsionar o Estado, porque nós estamos discutindo agora um projeto chamado Nova Lei do Gás, né? O gás é uma matéria-prima fundamental para a indústria, o gás tem o poder de industrializar uma economia, isso eu não preciso ir longe, só ver o efeito do shale gas no mercado americano, na indústria americana. Então, nós temos essa mesma força aqui. O Brasil é um grande produtor de gás, o Espírito Santo é o terceiro do Brasil. O gás no Brasil hoje custa 3 vezes mais do que custa nos Estados Unidos, custa 2 vezes mais do que custa na Europa, que não produz. Então, isso pode ser um enorme agente de transformação para a economia capixaba. Por isso, a gente tem divulgado muito com a nossa bancada federal e com o governo do Estado para trabalhar fortemente pela aprovação dessa nova lei do gás. Tem projetos aí de investimentos em siderurgia, cerâmica, celulose, vidro no Espírito Santo, tudo aguardando essa agenda da nova lei do gás, novo mercado de gás. Está aí para vocês aí há um pouco do tempo. E nós aqui da Findes, nós estamos trabalhando aí numa lógica de uma rota do petróleo e gás, que é o desenvolver uma agenda com começo, meio e fim, com as ações necessárias. Nós vamos lançar essa rota agora no dia 28 de julho, né, que é um plano de desenvolvimento, de agregação de valor para essa indústria aqui no Espírito Santo, que é um trabalho que a Findes tem feito em vários segmentos, né, dentro de um projeto de desenvolvimento econômico chamado Indústria 2035. Comércio exterior, eu vou me aventurar, mas o Demar sabe muito mais do que eu sobre isso, mas só colocar um dado. A gente
a gente canta muita vantagem de que a gente é um estado com abertura muito grande para o comércio exterior. E é verdade, pelo fato é. Só que quando você desmembra, nós estamos extremamente concentrados. Né? Você vê o Espírito Santo, ele é inserido, mas extremamente concentrado na questão do minério. Né? O minério ele é fundamental para a gente, mas mesmo quando você tira o minério, né, você vê aí uma comparação com o Brasil é o azul escuro, o Espírito Santo é o cinza, né, e o azul claro é o Espírito Santo sem minério. O nosso grau de concentração ele é mais de 3 vezes o Brasil. Então isso é uma preocupação que conecta com o que eu falo. Nós não temos portos que induzem a indústria capixaba a criar essa conexão global. Né? E o porto, para isso, é porto de cargas gerais. É isso que é muito importante. Daí um pouco da estratificação de como é isso. Finanças públicas. Né? Nós somos um Estado bem organizado. Graças a Deus, precisamos valorizar sempre isso. Nós somos um dos estados que tem aí a maior capacidade de investimento de recursos próprios, 7%. Só que só precisa fazer uma consideração, é que nosso orçamento é relativamente pequeno. Então, nós estamos falando de 7% de 14 bilhões. Né? Então, para o que nós precisamos investir, é relativamente pouco. Né? Então, nós temos que enfrentar isso, também trazendo capital privado, desinvestindo coisas que já não fazem sentido para uma política de desenvolvimento de Estado mais ampla, né? E criando, né, essa segurança jurídica que eu falei, para trazer o capital privado cada vez mais aqui presente. E nós temos uma questão muito grande de preocupação, que é o caminho do crescimento do nosso custeio. O Espírito Santo, de novo, faz bem o dever de casa, fez uma reforma da Previdência Estadual ano passado, mas com tudo o que está acontecendo, a gente precisa ficar atento, porque a gente ainda continua gastando. Assim, 2019 foi 2,36 bilhões com Previdência Estadual. É mais do que 2,5 vezes que a gente investiu. Né? E isso está no crescente. Né? E você vê o número de servidores ativos e aposentados que tem, nós temos 33 mil ativos, 41 mil pensionistas e aposentados do Estado. Isso também é outro ponto de atenção. Quer dizer, vai crescendo os aposentados, né? E isso vai criando um custo adicional de previdência e que hoje a gente já está aí com 59% do nosso orçamento conectado com despesa pessoal. Se a gente não cuidar, isso cresce e estrangula a capacidade de investir nossa. E por fim, para fechar, a inovação, que é outra crença nossa, né? Assim, infraestrutura, inserção em comércio internacional e inovação. Nós acreditamos que inovação pode, sim, ser um grande pilar de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Nós hoje não estamos bem ranqueados nessa agenda de inovação, mas existe um movimento importante aqui no Espírito Santo, que é a MCI, a Mobilização Capixaba pela Inovação, que busca alinhar governo, academia e setor empresarial para organizar essa agenda, para potencializar ela. Nós criamos aqui na Federação FindsLab um hub de inovação. Semana passada inaugurou-se aí o Base 27, que é um hub de Construtex. Nós somos um dos estados que tem um fundo de inovação praticamente na linha de Venture Capital, de risco total, um fundo com mais de 120 milhões. Nós temos uma boa educação, nós temos empresas fantásticas como a ISH do Rodrigo. Então, nós estamos perto, né, por aeroporto, quer dizer, eu estou 1 hora de São Paulo, do Rio. Então, isso tudo cria uma condição para a gente apostar na inovação como um drive de crescimento e trabalhar isso de forma consistente. Então, nós aqui também estamos dentro da Indústria 25, criamos aí várias rotas para ajudar a organizar esse esforço, uma delas a biodiversidade, né, que é a rota estratégica da biotecnologia, né, para organizar também esse esforço. Então, assim, eu tentei passar, sei que passei um pouco do tempo, rapidamente, o que a gente tem procurado construir, Rodrigo, para ajudar o Espírito Santo a entrar numa linha mais próxima. Eu acho que o Espírito Santo está muito bem, mas nós temos condição de ter uma missão muito maior, de querer mais, de realizar mais e criar oportunidades aí para nossas empresas e a nossa sociedade. Obrigado, desculpe por alongar. Presidente, obrigado. Foi muito importante a sua fala, trazendo um diagnóstico de setores importantes da nossa indústria, né? A indústria como um todo, o comércio exterior, a área tecnológica. Eu vou lançar uma pergunta para você responder ao final,
que me veio a partir da sua fala, que é a questão da sustentabilidade, meio ambiente e saneamento, né? O valor econômico, a Exame, os grandes formadores de opinião têm falado que nesse momento de crise, saneamento pode ajudar o Brasil a sair dessa crise mais rápido. E o Espírito Santo, por mais que você tenha falado da sua opinião, né, pessoal, da sua opinião enquanto presidente da Federação das Indústrias a respeito da importância do capital privado, né, o Espírito Santo é um exemplo, né? O primeiro governo do Renato marcou um gol de placa quando lançou a PPP de saneamento, né, que está vigorando firme e forte na Serra, né? Foi uma política que deu certo, né? Foi seguida pelo governo posterior. De certa forma, o capital privado já ingressou no Espírito Santo na área de saneamento. Qual a opinião da Findes com relação às PPPs que estão hoje vigorando na área de saneamento? Se isso já seria suficiente, que essa sua ideia de investimento privado na área de saneamento, se ela se limita a isso, a participação das PPPs, né? Ampliando, por exemplo, para cidades do interior do Espírito Santo, como São Mateus, eu não consigo compreender, né? Eu fui secretário de Estado de Meio Ambiente, na época enfrentamos a maior crise hídrica do Espírito Santo. São Mateus, que tem um problema histórico de sanitização da água, até hoje não fez o seu dever de casa, né? Ou seja, isso influenciou na eleição do atual prefeito, né? Foi objeto de questionamento na Justiça Eleitoral, já vai terminar o mandato, e isso não foi feito. Ou seja, eu lanço essa pergunta para o final, né, das 3 manifestações aí, porque essa é uma área muito instigante que pode nos ajudar muito a sair dessa crise. Com a palavra, Sidemar, meu dileto amigo, presidente do CIDEX, é uma honra tê-lo aqui no nosso evento. Muito obrigado, Rodrigo. Esclarecedor a sua apresentação, Léo. Vou dar continuidade aqui em algumas coisas que é importante para nós. Bom, eu criei aqui para falar para vocês, fiz um tripé sobre infraestrutura, logística e a competitividade do Estado. Tá? Para sair já na segunda-feira, numa semana, dizendo para vocês que eu tive a oportunidade de acessar, ver dia 9/7 no Estadão, o Brasil retorna novamente para o posto de maior produtor de soja do planeta. Uma reportagem que saiu no Estadão no dia 9/7. Então, a gente está falando aqui de uma super safra, de um agronegócio muito forte dentro do Brasil. E aí, dentro desse tripé que eu montei, eu tenho, para mim, que a gente tem a oportunidade de buscar operacionalizar algo por aqui. Tá? Então, dando continuidade aqui na fala, a gente precisa, na pergunta do Rodrigo, né? É possível? É possível sim. Nós temos hoje, como o próprio Léo já colocou, nós temos infraestrutura muito boas instalada, obviamente que nós precisamos melhorar algumas, mas nós temos hoje condições de fazer transformação hoje dentro da do nosso modal marítimo, até que a gente tenha uma alternativa de criar longo curso saindo aí dos países que hoje têm a integração forte com o Brasil, né? A exemplo de China, Estados Unidos e Europa. Bom, mas seguindo nessa linha da infraestrutura ainda, nós temos hoje a capacidade já de receber navios maiores, com tonelagem maior, a partir do momento que tiver tudo acertado no nosso canal, uma vez que já está sendo feitos os testes, para definitivamente a gente ter aí o laudo, para poder ter a documentação correta do navio tipo que vai frequentar o nosso complexo portuário. Mas eu tenho muito entusiasmo, eu tenho assim, muita confiança de que a gente vai conseguir uma grande quantidade de produtividade com esse processo de ampliação do canal na parte de calado e na parte de tamanho. Com isso, o que vai acontecer? Como o próprio Léo mesmo falou, nós temos aí o BR do Mar, então nós vamos ter a oportunidade de ter aí um avanço muito grande na cabotagem. A cabotagem hoje precisa ser realmente colocada com um maior número de rotas, fazendo com que essas cargas cheguem mais rápido dentro do nosso
dentro do nosso estado e saia também de dentro do nosso estado. E com isso a gente vai poder ter um aumento de produtividade significativo. Ainda falando de infraestrutura, da pergunta do Rodrigo, é possível para o comércio internacional ter realmente contribuição para sair na frente? Também digo que sim. Nós hoje, dentro do nosso estado, como o próprio Léo falou, nós temos um estado privilegiado, geograficamente estratégico. Nós temos hoje infraestrutura para disputar de igual tamanho com os demais estados, e não só isso, nós estamos hoje com muitos operadores logísticos instalados dentro do Espírito Santo, com as ferramentas mais modernas que existe hoje para fazer operação de distribuição, para fazer operação de separação, ou seja, para fazer operação de venda não presencial. Hoje nós estamos com grandes instalações sem ter nenhum problema para atender as grandes multinacionais que já estão se instalando aqui no Espírito Santo. Falando ainda do comércio internacional, nós temos hoje a melhor retroárea alfandegada de zona secundária do estado da federação. O Espírito Santo é o único estado que detém 1,5 milhão de área, 1.500.000 metros de área alfandegada para todos os regimes aduaneiros, Ela fica na rodovia do Contorno, são 3 terminais aduaneiros, que é a Silotec, Tegma e Terca. Então, são condições que dá para oferecer hoje para essa possibilidade de nós fazermos com que as matrizes se voltam para essa possibilidade de inovação e para essa possibilidade de sairmos na frente, como é a pergunta do Dr. Rodrigo. Então, o que nós precisamos fazer na realidade é criar um grupo de empresários para planejar, fazer projetos dentro dessa cadeia que envolve todo o processo do comércio internacional, desde a ponta da sua contratação de frete marítimo até a entrega no consumidor final. Isso tudo o Espírito Santo tem. A gente tem ineficiência de infraestrutura ainda de porto? Temos, mas como o próprio Léo falou, nós temos um porto que está já quase que saindo do papel e já entrando para a obra, que é a Inmetame. Temos o Porto Central, que ainda é projeto, mas a gente acredita também no potencial. Ou seja, o Espírito Santo pode vir ser um grande abastecedor do nosso continente brasileiro. Mas continuando aqui ainda na estrutura, mudando agora para a logística, a gente tem hoje, dentro do nosso estado, capacidade de interagir com empresas multinacionais, uma vez que todos os players dessa cadeia, eles estão muito bem preparados para atender não somente na parte tecnológica, como também na parte de planejamento, como também na parte de processos robustos, processos que dão qualidade numa rastreabilidade para garantir qualquer demanda, qualquer litígio com o seu cliente e dando resposta à altura para poder conseguir manter a credibilidade do negócio das empresas do Espírito Santo, como para o próprio Estado, para não virar nenhum player aventureiro. Aí nós vamos à competitividade. A gente tem hoje no comércio internacional uma das ferramentas que o Estado, inclusive, ele está pioneiro nessa ferramenta, que é o PIEX, que é o Programa de Qualificação para Exportação. Esse é um programa federal, mas o Espírito Santo abraçou esse programa. Nós, inclusive, somos apoiador desse programa. Nós, quando eu falo nós, Sindiex, tá? O programa teve seu início em julho de 2019, com a previsão de término para julho de 2021. Por que eu estou falando do assunto PIEX? Porque a gente tem chance de crescer em percentual a exportação do Espírito Santo. O percentual do Espírito Santo ele ainda é pequeno, porque a gente ainda tem alguns
produtos que são exportados fora do Espírito Santo, são produzidos no Espírito Santo, mas são consolidados em outro estado. Nós podemos começar a consolidar os nossos produtos aqui no Espírito Santo e assim a gente vai motivar a importação, porque uma vez que você passa a ter a saída, você tem a entrada. Isso é muito importante para a cadeia. A gente tem que mudar essa matriz para poder quem exporta não ter custo para trazer container para dentro do Espírito Santo para poder fazer a sua transferência a nível mundial. Então, o PIEX teve início em julho de 2019, com previsão de término para 2021. A sua meta são de 20 empresas qualificadas, todas com um plano de exportação com base no produto exportável do empreendimento. Quem atua nesse segmento hoje dentro do Estado é a Secretaria de Desenvolvimento. Nós temos lá um profissional, que é o Gabriel Feitosa, que é o subsecretário, que é uma pessoa que está muito determinada em fazer com que o PIEX realmente torne-se uma realidade e seja uma ferramenta número 1 no Brasil. Nós somos hoje o Estado que mais está presente levando essa ferramenta para os nossos empresários brasileiros. Não tem tamanho de empresa dentro do PIEX, né? Qualquer um que tiver seu produto, procure a Secretaria de Desenvolvimento, pode procurar o Sindiex, que a gente vai fazer a interface até a Secretaria de Desenvolvimento para fazer a prospecção, para levar o modelo do seu negócio, para fazer o estudo, para fazer a viabilidade, para você ter oportunidade de fazer a exportação do seu produto, se assim julgar necessário. Esse programa, ele é para toda para todo o Estado do Espírito Santo, para toda empresa do Estado, para outros estados também, porque é um programa federal, mas o governo nosso, na pessoa do Renato Casagrande, abraçou esse programa. É um programa que vem dando certo e a gente tem certeza que isso responde um pouco à pergunta do Rodrigo na construção de fazer com que a possibilidade de fazer a saída pós-pandemia com bastante segurança e com bastante vigor. Nós estamos vivendo dentro do Estado um momento difícil em função da pandemia, sim, não só o Estado do Espírito Santo, é todo o Brasil, mas nós temos um ambiente de negócio que garante a pergunta do Rodrigo, se nós nos organizarmos, nós empresários, nós entidades, nós federações, nós governos, se nós nos organizarmos numa matriz bem planejada, a certeza de atingir o objetivo da pergunta do Rodrigo, ela é muito forte, porque agora, nesse momento que a gente vive esse processo da pandemia, em que já entrou o jargão do novo normal, né? Enquanto a gente não pode viver o velho normal, que a gente vai passar a viver um novo normal, a gente também tem que fazer com que os empresários entendam que o novo normal precisa ser hoje colocado numa matriz diferente para poder conduzir todos os resultados numa produtividade que você consiga distribuir riqueza, distribuir receitas positivas para dentro da nossa organização, para dentro do Estado e para a sociedade como um todo, que depende hoje da iniciativa privada. Ainda falando sobre competitividade, a gente tem hoje, dentro do nosso Estado, uma possibilidade enorme, mas enorme, de aumentar cada vez mais a competitividade, que é o processo de cabotagem, que está em vias de acontecer uma cabotagem de linha direta, saindo de Manaus para o Espírito Santo. Se isso acontece, a gente vai ter aqui no Estado, ainda para um benefício que tem, que é o benefício de competitividade do atacadista, um volume muito significativo de negócio, trazendo para dentro do nosso Estado uma circulação maior de profissionais, gerando mais o comércio, fazendo com que a gente tenha um resultado de empregabilidade segura.
Com isso, a gente tem aí um entreposto que fica aqui dentro do estado do Espírito Santo, só pode ter um, e só pode ser em um município que fica em Cariacica, que é o entreposto da Zona Franca de Manaus. Isso, quando realmente sair o processo de cabotagem Manaus-Vitória, nós vamos ter aí um volume significativo de negócios para essa retroárea de armazéns que existe dentro do Espírito Santo, muito bem estruturada. Para que eu não passe do meu tempo aqui, para fechar toda a nossa conversa, nossa fala aqui, aproveitando o gancho do Léo, dizer que a gente precisa somente ter, nesse momento, um processo onde pode ser capitaneado. Eu provoco aqui o Léo para capitanear isso, para que essa possibilidade de sairmos na frente e com segurança, dentro desse ambiente de negócio hoje que a gente tem de segurança jurídica, o Estado muito bem nas suas finanças, conduzindo todos os processos, não só do comércio internacional, como um todo, na infraestrutura, em todos os modais. Eu provoco o Léo, mesmo que ele que está saindo, como ele mesmo disse, da indústria, para ele capitanear todas essas entidades, todos esses empresários, para a gente fazer algo que a gente consiga realmente colocar essa resposta para o Rodrigo de uma forma real e de uma forma positiva. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado a todos os que estão nos ouvindo aí. Obrigado, Sidemar. Excelente fala, objetiva, trazendo os pontos principais do setor do comércio exterior. Se der tempo na live ainda, após a fala do Rodrigo, gostaria que você falasse um pouquinho do entreposto aduaneiro de Manaus, porque nem todos conhecem, eu conheço, porque conversamos muito sobre isso, mas tenho certeza que isso foi uma ideia que já está sendo colocada em prática e que, potencializada, pode ajudar muito o Espírito Santo. Eu passo a palavra agora para o Rodrigo Dessoni para a sua fala. Obrigado, Rodrigo. Eu vou começar minha fala aqui com uma pergunta aos participantes. Eu vou colocar a pergunta aqui no chat, e é uma provocação. Imagine que você está num restaurante, numa viagem, e você prefere perder sua carteira ou seu celular, mesmo que você tenha um retorno curto para casa ou um retorno longo. Eu costumo entrar com essa provocação. E normalmente, né, via de regra, as plateias que a gente atende, que a gente conversa, prefere perder o dinheiro, a carteira, documento e tudo, mesmo com todo o inconveniente que isso gera de gerar depois. Isso já mostra que a gente já vivia uma sociedade digital, mesmo antes da pandemia. A pandemia parece que acelerou isso tudo, mas a gente já utilizava essas ferramentas em menor escala e, notadamente, na nossa vida pessoal, para falar com familiares, amigos, grupos de WhatsApp e tudo mais. E isso virou uma necessidade para as empresas muito rápido. Isso impactou do segmento de tecnologia. Eu não consigo falar só do segmento de tecnologia, porque todas as empresas hoje são empresas de tecnologia ou precisam de tecnologia da informação para tocar seus negócios, para fazer as coisas funcionarem. A gente pode segmentar um pouco, né? Então, vamos pensar, depois da pandemia, o Rodrigo pensou o que o Espírito Santo pode fazer para sair mais rápido disso. Então, o primeiro grande grupo das empresas são empresas de B2C. São empresas que desenvolvem, geram tecnologia ou suportam tecnologia. As pessoas físicas, de uma maneira geral, para a gente, pedindo delivery no dia a dia, consumindo streaming, conversando com os outros, acessando o transporte, seja o que for, as nossas necessidades básicas do dia a dia, ou mesmo necessidades de lazer, viagens e tudo mais. Essas empresas, de uma maneira geral, tiveram um crescimento grande durante a pandemia, porque as pessoas ficaram com mais tempo. Não mais tempo, porque o dia não passou a ter mais do que 24 horas, né? Ficaram mais disponíveis, se movimentando menos tempo presos no trânsito, sem aquela necessidade da presença analógica, cara a cara, que é boa. Eu gosto de estar junto às pessoas, gostaria de estar nessa reunião tomando um café com vocês e conversando pessoalmente, mas ficou impossível, né? Então, essas empresas, de uma maneira geral, estão indo muito bem, estão indo crescendo acima de uma previsão. O segmento como um todo previu um crescimento entre 10% e 20% para o ano.
tá? Em termos de Brasil e em termos de América Latina, vamos colocar assim, não vamos botar no mundo, que fica muito disperso, né? E essas empresas têm conseguido crescer sustentavelmente esses números, com algumas saindo completamente fora do padrão e explodindo isso aí geometricamente. Um segundo grupo de empresas, que é importante para a tecnologia, é as que fornecem para o governo. Né? O governo, não sei se todos sabem, em relação à tecnologia da informação e comunicação, consome quase 50% de todos os ativos gerados, sejam eles hardware, software, serviços. Se você pegar os níveis federais, estaduais e municipais, consomem 50% disso aí. E as empresas que dependem exclusivamente do governo para terem suas atividades e tudo mais, estão passando dificuldades nesse momento. Porque o governo está preocupado com pandemia, de gerar resultado, respirador, e tem que ser isso mesmo, né? E as pessoas trabalhando em casa, então não está conseguindo desempenhar suas atividades normalmente do dia a dia, ainda mais pensar no futuro, gerar mais serviços para o cidadão, gerar menos atrito no consumo de serviços governamentais e tudo mais. Então, essas empresas estão passando um pouco mais de dificuldade. E um terceiro segmento, que é o maior depois do governo, é o setor de B2B, de empresas para as empresas. E essas empresas estão tendo performance diferentes durante a pandemia, de acordo com o setor que elas atendem. Então, uma empresa que atende exclusivamente o setor de transporte aéreo, uma empresa que atende exclusivamente o setor de shopping centers, essas estão tendo algum impacto. Mas, de uma maneira geral, as empresas que atendem transversalmente toda a economia, há uma empresa que fornece nuvem, uma empresa que fornece infraestrutura, seja o que for, essas estão indo muito bem. Por quê? Todos os demais tiveram que passar por uma aceleração grande em suas iniciativas digitais. Eu vejo muita gente falando, passamos por uma transformação digital forçada. Para mim, isso é balela. Não existe isso. Você começou a utilizar mais rápido ferramentas para você poder trabalhar remotamente, não pegar Covid, preservar seus recursos pessoais, mas transformação digital não é você trocar uma ferramenta que você tinha no papel, um Word, alguma coisa que você tinha no papel e botar no mundo digital. Transformação digital diz respeito a mindset, o que você vai gerar de novo, como você vai gerar menos estresse nos seus consumidores, sejam eles contribuintes, outras empresas ou pessoas físicas. O que eu falo é o seguinte, a tecnologia de informação não é sobre o passado, é sobre o futuro. O que você vai gerar de novo para a sua empresa, que produtos novos, quais linhas de logística aí que o Sidemar falou, o que a gente vai agilizar, fazer a coisa chegar mais fácil, mais rápido e mais barato nas pontas, seja você que negócio for. Né? Então, a gente passou por uma digitalização forçada no momento, mas não passamos por uma transformação digital ainda. Isso não depende da tecnologia, não depende de nada, depende das pessoas, depende de mindset, que tem que evoluir. Algumas vezes ele vem de uma hora para outra em função de interesses pessoais. Vou dar um exemplo aqui. Até 4 meses atrás, não era possível fazer uma consulta por telemedicina. O CFM não deixava e tudo mais. E, de repente, isso mudou de uma hora para outra. Agora é possível. E eu, por exemplo, prefiro fazer via uma ferramenta como essa do que ter que me deslocar, pegar trânsito e tudo mais. Se o médico não tiver que me apalpar, tirar uma foto de alguma parte do meu corpo e tudo mais. Então, as novas oportunidades aparecem em função do mindset das pessoas e das necessidades das pessoas. Porque a gente acha que se digitalizou muito, melhorou muito, mas as ferramentas já existiam em janeiro, em fevereiro e dezembro. Só mudou a necessidade, porque se a gente não tivesse feito essa transformação nos resultados tão forçados Falhou um pouco. assim, as ferramentas, para alguns segmentos da tecnologia de informação. Quem mexe com nuvem, por exemplo, né? A nuvem permite que você coloque tudo aquilo que você não encosta, o seu notebook, o seu smartphone, em um lugar que você não precisa saber onde está, e lá você acessa a partir de qualquer lugar do mundo. Não interessa se você está viajando, se você está numa sede, o que possibilitou esse movimento de home office maciço. Né? Eu não tenho uma estatística do mercado, mas eu tenho a estatística da minha empresa que em 2 semanas a gente apoiou mais de 1 milhão de pessoas a irem trabalhar em home office.
Né? Se você pensar em percentual do Brasil, sei lá, 0,5% do Brasil, uma empresinha pequenininha igual a nossa aqui no Espírito Santo, conseguiu apoiar isso aí. E a infraestrutura já estava posta, ninguém mexeu em infraestrutura. A fibra ótica já estava passada, o Wi-Fi já estava implementado, a rede 4G já estava funcionando. Então, foi uma necessidade muito rápida, mas não foi planejada, estruturada e foi para frente. E, de uma maneira geral, a gente percebe que as empresas que já estavam preparadas digitalmente estão se saindo muito melhor nessa crise do que as empresas que não estavam preparadas. Porque, além de ter que estar consertando o passado para funcionar bem nesse novo ambiente digital, não tendo que começar a competir com novos entrantes, que muitas vezes não eram nem de seu segmento, de seu setor e tudo mais. A gente vê assim de uma maneira clara, e muito no Espírito Santo, né? A gente é daqui, gosta daqui, que normalmente nós temos 5% das empresas gerando vanguarda tecnológica, gerando tecnologia, gerando aquela admiração que está fazendo uma coisa diferente, que está fazendo uma coisa que faz sentido para o mundo do futuro, o mundo dos nossos filhos, dos nossos netos e tudo mais. Uns 15% que já utilizam bem o que a TI oferece, mas utilizam bem para a realidade atual dos seus negócios. Não estão gerando aquela inovação que o presidente Léo falou, para que possam fazer que gere um futuro sustentável, para que no futuro tudo que o novo consumidor aí, os millennials querem, possam estar sendo atingidos pelos fornecimentos, pelas ofertas das empresas. Não só como pessoas físicas, mas como funcionários de outras empresas e assim por diante. E 80% das empresas precisam avançar. Então, o que eu vou até terminar aqui é falar que e essas 80% geram um feed, né, um campo de oportunidades muito grande em qualquer segmento da tecnologia. Hoje, faltam mais de 20 milhões de profissionais de tecnologia no mundo, e um profissional de tecnologia bem formado, que seja reconhecido, pode trabalhar para uma empresa de qualquer lugar do mundo a partir do Espírito Santo. Assim como nós temos profissionais que trabalham em locais que a gente nem sabe onde é, nunca viram a empresa, recebendo um kit lá de um notebook, um software, alguma coisa assim, e trabalham. Então, a tecnologia permite isso, Xará, acelerar as coisas, desmaterializar, você fica livre dos locais físicos e de certas amarras que você tinha anteriormente, e permite que os negócios sejam efetuados cada vez mais com menos atrito. É isso que eu queria colocar aqui e deixar tempo para você fazer perguntas. Obrigado, Rodrigo. Muito importante sua fala. E já na linha do que você estava comentando, chegou uma pergunta que eu vou lançar para você, um comentário para o Léo, é um comentário, mas que pode ser interpretado como pergunta. Para o Rodrigo Dessoni, foi feita a seguinte pergunta: você destacou o papel da tecnologia. Você enxerga a adoção das tecnologias habilitadoras para a melhora da performance dos negócios que estamos em estágio inicial do nosso Estado? Repetindo, você destacou o papel da tecnologia. Como você enxerga a adoção das tecnologias habilitadoras para a melhora da performance dos negócios? Estamos em que estágio em nosso Estado? Né? Essa é a pergunta. E para o Léo é o seguinte, é o comentário do Ricardo Monteiro Oliveira. Esse primeiro comentário, Rodrigo, foi do Jefferson Cabral. O Ricardo Monteiro, são várias perguntas aqui, mas nosso tempo é exíguo, eu estou selecionando as que eu achei mais interessantes, de acordo com a fala de cada um. O Ricardo Monteiro colocou o seguinte, presidente Leonardo: o marco legal do saneamento básico será fundamental. Facilita a privatização de estatais do setor e extingue, na visão dele, né, um modelo atual de contrato entre municípios e empresas estaduais de água e esgoto. Né? Foram essas duas que eu selecionei. Fica lançada aquela pergunta para você, Leonardo, né, a respeito das PPPs, e também, se Sidemar puder falar um pouquinho depois sobre o entreposto aduaneiro de Manaus, né, o que ele pode nos ajudar no crescimento do Espírito Santo. Com a palavra, Leonardo. Rodrigo, primeiro assim, nós, sobre PPPs, nós acreditamos muito, né, na ferramenta de PPP, não só para saneamento, mas diversas aplicações, porque acho que está óbvio para toda a sociedade brasileira e capixaba que o Estado está exaurido, tem menor capacidade de investir. E se nós não construirmos infraestrutura básica,
as empresas que produzem riqueza, elas vão perdendo competitividade e param de alimentar o próprio Estado com impostos, né? Então, assim, PPP é, sem dúvida, junto com privatizações, um caminho que nós precisamos acelerar fortemente, fortemente. E aí, no acelerar fortemente, vem um ponto importante, que eu acho que a gente precisa lançar a mão de acessar o conhecimento já existente sobre o tema. Às vezes a gente fica recriando as coisas no nosso microcosmo aqui, né? Então, assim, se a gente acredita que PPP é um caminho, eu vou lá procurar conhecer e me assessorar com quem sabe fazer, com quem estrutura isso, tanto no âmbito financeiro quanto jurídico, para a gente ter segurança e velocidade para que isso aconteça. A iluminação pública, saneamento, rodovias, assim, tem uma aplicação cemitério, né? Uma aplicação gigantesca para PPPs. No caso do saneamento, você fez uma provocação sobre os SAIs, né, que é os Serviços Autônomos de Água e Esgoto, que são uma obrigação do município. Porque no Espírito Santo tem a CESAM, que acho que cobre, sei lá, 60 municípios, e tem 18 municípios, que é o caso de São Mateus, que é a SAI, que é o Serviço Autônomo, é do município a decisão. Assim, os SAIs, eles têm uma dificuldade enorme de responder à sociedade, né? Se nós temos quase um terço do esgoto do Espírito Santo como um todo ainda não tratado, né? Nós temos a água não tratada chegando à população. De novo, isso é a agenda do século XIX. São troços que tinha que ter vergonha. Isso gera um custo adicional de saúde. Isso é coisa básica que a gente tinha que ter resolvido na sociedade. E o capital privado está pronto para investir. Então, uma liderança política que não oferece essa oportunidade, né, para a sua população, né, é uma liderança que tem que ser muito questionada, né? Como é que eu não vou dar acesso à água tratada e a esgoto tratado para a população? Se eu não preciso nem pôr dinheiro, se o capital privado pode fazer isso, né? Então, eu acho um absurdo se isso não avançar com uma velocidade enorme daqui para frente. E aí, às vezes, a gente ouve alguns colocando assim, Rodrigo, não, mas se eu colocar o privado vai ficar mais caro. Isso é uma grande enganação, o custo é um só. O que acontece é que, às vezes, o custo está sendo pago por todos, né? Rateado e ninguém está enxergando, mas o custo é um só. E, via de regra, o setor privado, ele é mais produtivo e consegue entregar um custo mais barato para a sociedade do que o setor público, dadas as amarrações que o setor público tem, que são muito difíceis. Você operou no setor público, você foi executivo do setor público, então isso, você sabe as dificuldades, que é o tempo que é no setor público. Então, assim, nós precisamos andar rápido, o Espírito Santo tem que ser pioneiro, o Espírito Santo tem bons exemplos. Cachoeiro de Itapemirim é um município que resolveu esse problema lá no final da década de 80. Hoje é um município totalmente atendido em água e esgoto. Você deu o exemplo da PPP da Serra. A Serra está avançando absurdamente. Agora tem Vila Velha e Cariacica também, com PPPs que também vão ajudar muito esses municípios. Então a gente tem que quebrar isso. Vila Velha vai fazer também uma PPP de iluminação pública, que é outra coisa que conecta com segurança, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa operar de forma rápida. Isso gera emprego, isso resolve problemas e cria uma infraestrutura básica que a gente não devia nem estar discutindo ela aqui hoje, né? De tão antigo que é esse assunto, tão antigo, né? Então, assim, mas é a nossa realidade, precisamos ir para a execução, né? Com relação queria fazer só uma fala isso que o Sidemar colocou sobre o PIX, e que conecta com o que o Rodrigo também falou da inovação, mindset, né, assim, da tecnologia. Ou a gente tem um mindset para exportar e para absorver tecnologias, ou a gente vai viver a vida inteira contando a história dos outros aqui, citando, vou contar um case, case de onde? Lá do cara de São Paulo, do cara do Rio. Eu quero contar os cases aqui do Espírito Santo, mas precisa mudar o mindset nosso, né? Nós precisamos aceitar que nós precisamos ir para o mercado externo, que exportar é uma coisa normal numa empresa, né? Nós precisamos aceitar e mudar o mindset para entender que a tecnologia, se eu não absorver tecnologia, eu não vou existir daqui a pouco, né? Assim, é simples assim, né? Não tem um meio termo na coisa, não tem mais proteção. Cada vez mais os países vão expor as suas empresas
eu presido o Conselho Temático de Política Industrial da CNI, é onde discute a política industrial do Brasil dentro do âmbito produtivo. E, assim, é fato, assim, essa lógica de proteção tarifária, né, não funciona. Precisamos ter uma política industrial, sim, né, mas uma política industrial que seja uma highway para avançar a indústria. E nós estamos tendo coisas muito boas que a gente precisa registrar no Brasil. Juro baixo, isso é muito importante para o nosso país. Câmbio numa posição adequada, né? Então isso é muito importante para o nosso Brasil, né? Para toda a nossa atividade. Vamos enfrentar uma reforma tributária que é importantíssima. A reforma tributária é fundamental. A questão tributária no Brasil é um escândalo também, né? Porque onera onde não devia onerar, concentra riqueza, cria insegurança jurídica, quer dizer, tem tudo de ruim, tem na forma de cobrar tributo no Brasil, né? Então nós precisamos fazer esse enfrentamento e resolver. Então, mas precisamos mudar esse mindset nosso e precisamos ser mais assim inquieto e menos tolerante com essa velocidade das coisas. O mundo tem que mudar mais rápido, nós precisamos mudar mais rápido. Nosso tempo é curto, nós vamos viver uma vida só, né? Então, assim, não dá para ficar, mas daqui a 5 anos. Por que 5 anos? Por que 5 anos? Né? Não dá para aceitar que cada troca de gestão pública também se reinicie o mundo. Não pode, tem que ter uma sequência. O mundo não começa e acaba cada 4 anos, não. Tem que ter uma lógica. Como é que eu mexo na educação se não tiver um projeto de longo prazo? Esquece, mexer na educação em 4 anos, ninguém mexe. Né? Como é que eu crio uma política de desenvolvimento de Estado se você ficar pensando de 4 em 4 anos? Não cria. Né? Então, isso tudo é mindset, isso tudo é o modelo de sociedade que nós queremos. E quando eu falo modelo de sociedade, eu estou olhando para mim mesmo, para quem você, cada um tem que olhar para si. Porque a gente não pode ficar terceirizando o troço o tempo todo também, não. Falar, alguém está cuidando para mim. Não, não está. Ou nós cuidamos, ou nós nos voluntariamos por um período da vida. Eu estou aqui como presidente da federação, aqui por 3 anos. É uma ação voluntária. Não tem remuneração para estar aqui, né? Mas é uma vontade de contribuir. Então, cada um de nós, né, se coloca nessa posição e ajuda em alguma fase da vida, ou a gente, como eu falei, vai viver contando historinha dos outros. E chega de contar a historinha dos outros. Nós precisamos fazer um grande road do Espírito Santo. Nós temos muita coisa boa, como o Sidemar, o Rodrigo colocaram, você colocou, muitos marcos importantes do Espírito Santo que a gente pode mostrar, atrair as pessoas para conhecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não está na rota natural do investimento. Né? O gringo que chega no Brasil, ele olha para São Paulo, ele olha para o Rio. Quando não olha para São Paulo, para o Rio, ele olha para o Sul. Né? Ou ele agora está olhando para Pernambuco, quando o investimento é digital, porque lá tem um porto digital. Né? Então, assim, a gente tem que pular na frente e falar assim, eu existo, né? Eu também estou aí, eu sou bom. Né? Então tem que ter um movimento comercial do Espírito Santo, né, para se projetar, para ser uma escolha de local de investimentos aqui, como estamos fazendo no petróleo e gás. Há um ano atrás, nós lançamos um anuário de petróleo e gás do Espírito Santo lá no Rio de Janeiro, porque lá que está o ecossistema de petróleo e gás. O Firjan fazer o lançamento do anuário do Espírito Santo lá, para vender o Espírito Santo, porque se eu quero falar com esses caras, eles estão lá. Né? Então, a gente precisa ter essa atitude de menos paciência, de mais assim, ir para cima, né? E realmente mudar esse mindset nosso. Obrigado, Léo. Eu passo a palavra agora para o Rodrigo Dessoni para a pergunta que foi lançada. Quer que eu repita, Rodrigo? Não, eu estou vendo aqui. Né? Tá. Feito pelo professor Jefferson aí. Tudo bom, Jefferson? Ele pergunta aí como é que eu enxergo a adoção das tecnologias como habilitadoras na melhora das performances dos negócios, em que estágio estamos em nosso estado. Né? Então, eu até meio que falei lá, e o Léo falou antes, né? Ela é fundamental para a performance dos negócios, e não só para a performance dos negócios atuais, na geração de novos negócios no futuro. Como eu disse antes, a tecnologia é em relação ao futuro, não é em relação ao passado. Esquece a performance dos negócios atuais, é uma outra coisa que é tecnologia que antigamente o pessoal falava, eu estou transformando digitalmente, implantando ERP, folha de pagamento, alguma coisa de boca de caixa, fazendo um e-commercezinho, um site para a empresa. Isso é o básico do básico do básico, né? Isso aí você tem que ter para o seu negócio funcionar do jeito que está hoje. Então, para habilitar, você tem que trazer novas tecnologias, melhorar seus processos. Tecnologia, para mim, 60% da tecnologia está na cabeça das pessoas. Então, é treinar a gente, trazer exemplos e correr atrás. Então, é
fundamental. Em que estágio o Estado está? A gente tem algumas empresas em algumas tecnologias específicas aí que nós estamos bem à frente de outros estados, e em outros segmentos a gente está bem atrás, como robotização, como internet das coisas industrial, que o Léo conhece bem aí, também conhecida como indústria 4.0 e tudo mais. Mas na média, se a gente pegar, vamos tirar a média de setor de serviços, setor de indústria, setor de comércio, setor completamente digital, e-commerce, a gente tem uma parte muito forte de e-commerce, temos algumas empresas ícones 100% digitais do Estado, então eu acredito que a gente esteja na média de outros estados. Né? Alguns pontos se destacam positivamente e outros se destacam negativamente. Tem uma outra pergunta importante aqui também, que eu estou vendo do Ricardo Monteiro de Oliveira. Exatamente. Que é a questão aí de Lei Geral de Proteção de Dados e TI, que eu acho que a gente vale a pena falar um minutinho ou dois, né? Que é basicamente o quê? A Lei Geral de Proteção de Dados. Tem um prazo de entrada dela, né, de início de funcionamento, não sei se a lei funciona, entra em vigor, depois você fala isso aí, Xará, que meu negócio é tecnologia na lei, mas que ela diz respeito à informação da gente como pessoas físicas, nossos filhos, nossos pais, né? Porque está havendo um certo exagero hoje de como as empresas de TI, principalmente as grandes empresas, né, a Big IT, que se convencionou chamar no mundo afora, de informações pessoais que são coletadas. Muitas vezes, ao você acessar um site para ver um tênis que você quer comprar ou conhecer, são coletadas mais de 250 informações suas em seu celular. Né? E segundo, que as pessoas precisam se conscientizar que a sua privacidade, os seus dados pessoais têm um certo valor. Né? E quanto mais consciente você for, que mais importância você vai dar a isso. Então vai ser um grande assunto a ser discutido, principalmente quem trata do comércio B2C, né, com customer geral, digitalmente, mas também nas empresas, que muitas empresas falam, eu não vendo para pessoa física, então isso não diz respeito a mim. Não, pelo contrário, qualquer pessoa física que entre na sua empresa, e todas as pessoas são pessoas físicas, né, vamos dizer assim, se ela for filmada, se você coletar um dado dela na recepção para ela poder entrar num condomínio, num prédio, na sua indústria, existem regras de tratamento para essas informações que têm que ser cumpridas, que podem ser causadas penalidades. Então, é uma preocupação a mais das empresas, os prazos estão curtos, e isso é um projeto muito difícil de implementar, porque trata com duas modalidades de conhecimento muito diferentes, né? Os jurídicos engravatados, igual você, Xará, e o pessoal da TI, os nerds, igual a eu. Então, nós vamos ter que dar um jeito de conversar para ajudar o Léo a implementar lá, o Sidemar e tudo mais. Era isso que eu queria colocar. Isso aí fica para uma outra live, né? O assunto é relevante mesmo. Eu gostaria de passar a palavra para o Sidemar para falar um pouquinho do entreposto aduaneiro. Nós já estamos praticamente encerrando aqui nossa live, nós temos mais 10 minutos. Lembrando que o Leonardo de Castro tem um compromisso às 11 horas. Eu passo a palavra para o Sidemar para falar um pouquinho do entreposto aduaneiro de Manaus, que eu acho fundamental para que todos conheçam melhor. Ok, Rodrigo. Vamos lá. Só para ficar claro para todos, o entreposto da Zona Franca de Manaus, ela funciona da seguinte forma: as indústrias estão lá no polo, lá no Amazonas, lá, e esse processo é um acordo entre o Estado do Espírito Santo e o Estado do Amazonas, onde tudo que é produzido em Manaus é transferido para esse entreposto no Espírito Santo. Essa carga ela pode ficar até 260 dias, sem carga, sem nenhum tributo embutido nessa transferência, e ela pode ser vendida daqui para esse raio de 1.000 quilômetros, que a gente tem com muita facilidade, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, até o norte da Bahia. Em D1, por exemplo, você compra um produto no Amazonas até chegar no estado de São Paulo para ele ser entregue, ele vai levar em média aí, se for de avião, né, um dia e meio. Se for o modal rodoviário, chega às vezes, pela conversa que eu tive lá, dependendo da época, vai até 25, 27 dias. Se for pelo modal marítimo,
vai a 15, 16 dias. E a ideia é aproximar esse produto do consumidor final ou do distribuidor. Então, ele pode vender e sair no D1. Isso, o que traz de benefício para o Estado? O ICMS do transporte é do Estado, o ICMS do produto é do Estado do Amazonas. Mas só isso não, é a geração de todo o comércio no Estado do Espírito Santo. E pela riqueza que nós temos hoje de retroárea preparada, se a gente consegue fomentar mesmo a cabotagem Manaus-Vitória, nós vamos ter trabalho e vamos ter que construir mais armazéns para fazer logística para essas indústrias do Amazonas. É mais ou menos isso aí, tá, Rodrigo? Obrigado, a gente já está perto do encerramento. Provoco o nosso presidente da Federação das Indústrias para abraçar essa causa. Eu sei que ele já abraçou, né, da cabotagem, Manaus, fundamental aí para os anseios, né, dos empresários do comércio exterior. Eu que advogo nessa área, sei do sofrimento, né? Então aqui nosso pleito aqui para o presidente da Federação das Indústrias. E para encerrar, Léo, rapidamente, para não ficar sem resposta, há uma pergunta sobre o modal ferroviário, né? O que ele pode ajudar na competitividade do Estado. Sim, Rodrigo, eu queria só dar eu não coloquei aqui nas minhas falas, agradecer o secretário Marcos, do apoio que ele tem dado ao subsecretário para desenvolvimento de todos esses temas que nós falamos, e agradecer ele também, porque ele é um secretário que está abraçando essa causa da Zona Franca de Manaus aqui conosco, com o entreposto dessa extensão tá? Então, Marcos, muito obrigado, agradecer também ao governo e todos os secretários aí, em nome do nosso governador Renato Casagrande. Isso é verdade, bem lembrado, Sidemar. E voltando a palavra para o Léo, perto do encerramento já, falar um pouquinho, uma pergunta que foi lançada sobre a importância do setor ferroviário para a competitividade do Estado. Rápido. Rodrigo, é muito relevante, nós vamos ter aí, já está anunciado, vamos ter uma extensão da Vitória Minas até o BU, e um compromisso da Vale também de fazer o projeto executivo e o licenciamento, levando essa ferrovia até a fronteira do Espírito Santo. A gente quer que o Rio de Janeiro faça a mesma coisa, no sentido contrário, para a gente então fazer a ligação Vitória-Rio por ferrovia. Aí conectando toda a nossa estrutura portuária, em especial aí o Porto Central no Sul. Agora tem uma outra agenda ferroviária muito importante para nós, que é o contorno da Serra do Tigre, né, que nos conecta com o Centro-Oeste. Vocês lembram que tem uma história já antiga do Espírito Santo, que é o Corredor Centro-Oeste, né, ligando todo o Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Minas, né, para sair pelos portos capixabas. E o grande gargalo é a Serra do Tigre. Isso vem, né, numa linha também de renovação antecipada da outorga da VLI. Isso está numa agenda conjunta que nós estamos trabalhando com o Estado de Minas Gerais. Nós temos um plano de desenvolvimento junto com o Estado de Minas Gerais. Espírito Santo e Minas é uma mudança também na forma de fazer as coisas. Então essa agenda está junto. Vamos ter amanhã uma reunião com o ministro Tarcísio para tratar disso. Enfim, então a gente acredita que são essas as duas grandes frentes de ferrovia para o nosso estado. E com relação à cabotagem, nós com certeza vamos trabalhar junto nessa questão com Manaus, acho que isso é fundamental. Nosso amigo presidente lá da federação, Antônio Silva, também é um entusiasta. E mais do que isso, né, nós queremos ser o grande hub de cabotagem do Brasil, né, se o Estado do Espírito Santo se colocar à frente e zerar o ICMS do bunker para abastecer essas embarcações, junto com as medidas que vêm com o governo federal, com esse projeto chamado BR do Mar. Então isso cria na nossa posição geográfica central no país, os investimentos portuários criam uma condição para realmente, assim como tem os hubs de aviões, né, os aeroportos, né, nós queremos que o Espírito Santo seja um hub de cabotagem para o Brasil. E para finalizar, quero mais uma vez te agradecer, Rodrigo, por estar aqui com o Sidemar e com o Rodrigo Dessoni, grande parceiro no desenvolvimento aí do nosso estado, os dois grandes parceiros. Obrigado pela chance de estar aqui e coloco a federação à disposição e saiba que
quem vai entrar depois de mim aqui é muito melhor que eu, que é Cristina Samorini, e que tem uma agenda também de digitalização muito forte, de indústria 4.0, desses temas que o Rodrigo abordou com muita competência. Inclusive, no dia da posse dela, nós vamos estar inaugurando o Instituto Senai de Tecnologia, que traz já muito dessa agenda que o Rodrigo Dessoni colocou, e nós vamos ter um dos 3 centros, né, de formação de cybersecurity que a CNI, o Senai Brasil, o Departamento Nacional está criando. Um deles vai ser aqui no Espírito Santo, no Senai Espírito Santo. Né, também contribui aí para essa agenda de programação, fora tudo que a gente está fazendo, Rodrigo, de levar iniciativas de aumento de produtividade, como levar a ferramenta do Lean Manufacturing através de gamificação. Né? Então, nós criamos o Lean Game, que vai virar agora uma modelagem nacional do Ministério da Economia para levar isso a 300 mil empresas. E nasceu aqui. É um case que a gente pode contar que nasceu aqui no Espírito Santo. Tá bom? Obrigado a todos. Bom, eu vou passar a palavra para o Rodrigo se despedir, para o Sidemar também. No final eu encerro. O Léo já se despediu. Rapidamente, aí diante do horário. Rodrigo, com a palavra para a sua... Agradecer a você e ao Abreu Jutsi, Rodrigo. Um evento muito interessante, botando vários segmentos da economia capixaba juntos, e mostrando que com criatividade, inovação, vontade e mindset, né? Querer mudar, querer evoluir a mentalidade, a gente tem tudo para ser um dos melhores estados do país, não em uma ou outra área como a gente vê hoje, mas na maioria das áreas da nossa economia. Agradeço e até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Sidemar. Ok, Rodrigo, muito obrigado pelo convite de estar aqui debatendo com 2 feras, né? Obviamente o nosso amigo Rodrigo Dessoni na sua área, o Léo com um cara muito bem preparado, né, para estar falando à frente da federação com uma postura de empreendedor invejável. Léo, meu abraço a você, que você continue aí nos ajudando, mesmo fora. Eu tenho certeza que você não vai sair tão cedo de dentro de você toda essa vontade de fazer pelo Estado. E agradecer, Rodrigo, pela essa iniciativa. Acho que tem que continuar, eu acho que a gente tem que doar esse tempo que nós doamos aqui para levar informação aos nossos capixabas, falar um pouco do nosso desenvolvimento do Estado e tornar possível um Estado melhor mesmo após a pandemia. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos ouvintes. Bom, eu agradeço a todos, agradeço o tempo que o Léo colocou, que é um tempo exíguo, a agenda dele é complicada, para se dedicar um pouquinho a esse debate na manhã de hoje. Léo, muito obrigado, já parabenizando a sua gestão, que foi exitosa, uma gestão que é elogiada por todos os presidentes das federações do Brasil, pelo setor produtivo, elogiada pelos gestores públicos, profissionais liberais. Você realmente trouxe uma visão diferente para a Federação das Indústrias, da forma como eu imagino que deve ser a gestão do poder público no Brasil, né? Dialogando com o setor produtivo, dialogando com a sociedade, inovando nas ferramentas, né? E principalmente, como você disse, no pensamento, né? A gente precisa pensar e depois agir muito rápido, porque o tempo cada vez mais corre contra nós, né? Haja vista a pandemia. Então, parabéns, sucesso a Cristine, né? Estarei na posse, desejo muito sucesso a ela, muita saúde para que ela continue a desempenhar um trabalho excelente na Federação das Indústrias. Agradecer ao Rodrigo Dessoni, que também dedicou seu tempo, que também eu sei que é muito corrido, para trazer informações sobre a área tecnológica, como que ela interage, como é que ela é importante nos dias atuais, mais do que nunca. É o Sidemar, o presidente do Sindiex, que assumiu recentemente, substituindo o Marcílio, que fez um excelente trabalho. O Sindiex está unido, a diretoria está unida para que o comércio exterior do Espírito Santo seja referência no Brasil. Agradecer a todos, é um prazer para Abreu Jutsi ter iniciado esse debate, incentivado esse debate. Como disse o Sidemar, eu acho que é um dever de todos nós, de toda a sociedade. Nós não debatemos indústria, comércio exterior e nem tecnologia. Nós debatemos aqui e discutimos a vida, né? O futuro das nossas famílias, o futuro da nossa sociedade. É de interesse de todos, né? Independente da área de atuação. Então, agradeço a todos, foi um prazer imenso. Espero revê-los em breve pessoalmente para poder abraçar de verdade, né? E saúde, né?
mais importante nesse momento. Obrigado e um bom dia a todos. Um abraço.